Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Mais uma tarde em que temos possibilidades, já que conseguimos vencer os óbices e os desafios que muitas vezes nos impedem de chegar à casa espírita, e cá estando, vamos aproveitar esta hora que vamos conviver juntos para absorver ensinamentos, fundamentos que nos propiciem, e isso é fundamental, fazermos escolhas mais favoráveis. Nesta tarde e noite, nós vamos ser conduzidos pela nossa querida irmã Daniela Boleta Seranto, companheira nossa aqui da sociedade, também do Movimento Espírita Regional, que vai abordar esta temática interessante sobre a prevenção da ansiedade, prevenção, estamos falando, né? Pela educação espírita no lar. Capital importância, né? Depois nós temos aqui uma leitura introdutória da benfeitora Joana de Anjos, que enfoca esse detalhe e como esse assunto realmente é recorrente nos dias atuais. Nós vamos ver aqui como a benfeitora avaliza essa proposta que a nossa Daniela está nos trazendo. Vamos fazer a nossa prece, em seguida esta leitura introdutória, e a Daniela nos conduzirá na reflexão. Pai da vida, permita-nos, Senhor, que mais uma vez, agora que desperto estamos, possamos envidar todos os esforços possíveis para que o nível das nossas palestras, das nossas conversações, das nossas informações pertinentes ao espírito imortal, amplie-se cada vez mais. Porque desta maneira, sem sombra de dúvida, com um objetivo fundamental, por sermos espíritos imperfeitos, o nosso desejo é mudar a nossa natureza, refletindo sobremaneira nestas questões e, obviamente, esforçando-nos para pô-las em prática na nossa atual existência. Porque assim fazendo, temos consciência plena de que passo a passo, existência a existência, iremos acelerar o nosso processo de redenção espiritual. Abençoa desta maneira, Senhor, a nossa proposição, como também inspira a nossa expositora, para que a mensagem trazida por ela para nós desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração, tornando-se hábito saudável nessa proposição de evoluir para a felicidade relativa. Vossas bênçãos, Pai da vida, na proporção exata que fizermos por merecê-las. Que assim seja, Senhor. 2005 foi mais um ano bom. A benfeitora trouxe a lume, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, conflitos existenciais. Um dos capítulos desta obra iluminada trata especificamente da ansiedade, né? A gênese, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. Tiramos um pequeno trechinho desse capítulo para ilustrar a proposição da nossa Daniela. Diz a benfeitora que essa ansiedade básica ou fundamental representa a segurança que resulta de sentir-se a sós, num mundo hostil, em total desamparo, levando-a a um tormento à criatura, no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Como decorrência da instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquista de valores, especialmente realização pelo amor, em mecanismos espetaculares de fuga do conflito. A busca do amor faz-se-lhe então tormentosa e desesperadora, como se pudesse, através desse recurso, amortecer a ansiedade. No íntimo, porém, evita envolvimentos emocionais verdadeiros, por medo de os perder e vir a sofrer-lhes as consequências. Prevenção da ansiedade pela educação espírita no lar. Honrado nós estamos, asseguro, que mais uma vez vamos ouvir a nossa querida Daniela. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E
como o Vanin disse, nós vamos comentar a respeito da prevenção da ansiedade. E nós vamos seguir uma sequência, né? Primeiro definindo o que é a ansiedade, falando sobre a sua epidemiologia, o quanto afeta as pessoas, né? O que é uma ansiedade normal e como ela se diferencia da ansiedade patológica, né? Como ela se desenvolve e quais são as suas consequências. E o que vem de encontro ao nosso tema, o papel dos pais em ensinar a controlar a ansiedade. Então, esse é o nosso curso, né, para a palestra de hoje. Então, a ansiedade, ela é definida, segundo o dicionário, como comoção aflitiva do espírito, que receia que uma coisa suceda ou não. Ela é diferente do medo, né? O medo, nós temos medo de algo concreto. Eu tenho medo de chuva, tenho medo de um animal. A ansiedade, eu desconheço o porquê que eu fico aflito relativo àquela determinada situação. Sofrimento de quem espera o que é certo vir, impaciência. E se eu perguntar aqui dentre nós, né, se alguém é ansioso ou se pelo menos conhece alguém ansioso, certamente 100% há de dizer que sim, né? E todos nós temos um pouco de ansiedade e nós vamos ver que ela não é de todo ruim. Ela se torna ruim dependendo da sua intensidade. A ansiedade é considerada um dos males mais comuns do mundo contemporâneo. Eu não me acho velha, né? Mas nos últimos 20 anos, eu não sei se vocês compartilham a mesma opinião, eu tenho percebido que houve um aumento abrupto do número de doenças emocionais, né? Eu trabalho com adolescentes, podemos dizer que sejam adolescentes, 17, 18 anos, e nunca tanto quanto hoje nós temos tido tantos casos de depressão, tantos casos de ansiedade, a ponto de afastá-los das suas atividades. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não se falava tanto disso. Será que essa geração de agora, que está sofrendo tanto essas consequências emocionais, né, tem uma causa específica para que isso aconteça? A partir do momento em que vivemos em áreas urbanas com as exigências de desempenho, prioridades, competitividade, sobrevivência, expostos às violências, e estamos fadados a viver períodos de grande ansiedade, não só nas áreas urbanas, em qualquer região, né? Nós vivemos pressionados, certo? E isso começa desde quando? Isso muitas vezes começa desde a infância. Então, desde a infância, a criança já começa a apresentar sintomas de ansiedade. Esses períodos geralmente se manifestam a partir da necessidade de adaptação. A ansiedade é importante? Sim. Conforme nós temos fatores estressores externos, nós tendemos a modificar os nossos comportamentos e nos adaptarmos a determinada situação. Por exemplo, está frio demais. O frio, vamos colocar na realidade atual, né? Porque falar de frio hoje não dá. Vamos colocar que está calor demais, né? O calor nos faz buscar meios de nos refrescarmos. Então, é uma situação estressora externa que faz com que criemos uma certa ansiedade e busquemos um método de adaptação. Aqueles que não conseguem se adaptar, de certa forma, desenvolvem doenças e acabam por perecer. A ansiedade, ela varia de acordo com cada indivíduo. Então, o mesmo fator estressor, né, o mesmo fator ansiogênico que gera ansiedade para uns, né, de grau 1, por exemplo,
Para outros o geram de grau 5. Na nossa família nós encontramos pessoas mais ansiosas, nós encontramos pessoas menos ansiosas, né? Tanto adultos quanto crianças. Ela se traduz basicamente em sentimento de medo. Como eu disse, medo é medo daquilo real que você sente. Constrangimento, nervosismo, tensão a partir de dúvidas quanto à sua capacidade de desempenhar algo. Então imagine que você tenha uma tarefa a fazer. E essa tarefa é muito importante para você, muito importante para outras pessoas, né? E isso te gera um certo grau de ansiedade. Esses sentimentos são pautados segundo a autoestima, expectativa, segurança, características perfeccionistas. Quanto mais perfeccionista é a criatura, né, maior a tendência dela se tornar ansiosa. Por quê? Porque ela quer tudo no ápice da perfeição e ela se cobra. Ou no mínimo da autoimposição de um elevado nível de resposta. Sim, eu vou fazer uma determinada tarefa, mas eu quero um resultado que seja o melhor possível. Essas alterações podem afetar o autocontrole, prejudicando a expressão verbal, alterações de voz, dicção. Tem pessoas que no auge da ansiedade praticamente não conseguem falar, travam. Perda do foco, do entendimento, aturdimento mental, a pessoa não consegue pensar. Imagine o quão grave é isso, né? Por quê? Porque num momento desses você deixa de tomar uma decisão adequada. Dificuldades em apreender, fixar informações. E o que nós vemos hoje? Pessoas muito ansiosas que têm muita dificuldade de aprendizado. Muita dificuldade de internalizar as informações. A ansiedade causa efeitos físicos. E não precisa muito, né? Imagine que você esteja no meio da madrugada dormindo, né? E de repente o telefone toca. Certo? Normalmente as pessoas pensam em algo bom. Pensa em algo ruim. Por quê? Para me ligar de madrugada, algo ruim acontece. Você levanta de sobressalto e você não manda, mas imediatamente o seu coração dispara. Você começa a suar, né? Por quê? Porque o seu corpo responde ao seu emocional. Com o quê? Palpitações, sudorese, boca seca, dificuldade de engolir. Muitas pessoas falam isso. Eu sinto um nó na garganta. Eu fico tão ansioso que me trava, né? Desconfortos físicos de forma geral, certo? Alteração do ritmo respiratório, tonturas, tensão muscular. A pessoa muito ansiosa é aquela que reclama, ó, dói tudo, sabe? E de repente você está tenso, de repente você está assim. Quem está assim agora? Relaxa. Daqui 30 segundos está assim de novo, né? Então, o algo emocional interferindo no nosso físico, interferindo no nosso organismo. A ansiedade se estabelece misturada com o que pensamos sobre a nossa capacidade de enfrentar problemas. Será que nós fomos capacitados a enfrentar problemas? E a pergunta maior para mim é: será que nós estamos sabendo capacitar os nossos, né? Nós estamos falando de crianças, a enfrentar problemas, né? Porque eu ouço muito, e eu sempre dou exemplos, né? Do meu cotidiano eu ouço muito assim: mamãe, abre isso daqui para mim que eu não consigo. Consegue? Ah não, mas é capaz de eu estragar tudo. Vai conseguir, vai tentar e vai abrir. Por quê? Porque se eu falar que é incapaz, o que vai acontecer? Vai criar uma barreira e vai se dizer incapaz mesmo e vai ficar ansioso. Mamãe, não consigo lavar a louça. Consegue. Não consigo lavar direito. Vai conseguir. Tenha certeza que vai. Certo? Por quê? Porque será que eu fui capacitada a
Estou capacitando, melhor dizendo, a pessoa a enfrentar o mundo. Por quê? Dificuldades todos nós teremos. E essas dificuldades nos farão ansiosos, certo? Com o que supomos conhecer das nossas potencialidades. Nós temos potencialidades, mas nós estamos nutrindo-as o suficiente? Se achamos que não temos um bom nível de resposta, a ansiedade vai se estabelecer com mais potência. É lógico, porque se eu já fiz aquilo e deu errado, a probabilidade de erro é grande novamente. E com isso eu vou ficando cada vez mais ansioso. Imagine que eu faça, vamos supor aí, né, uma prova de direção, né? E eu não passe da primeira vez. A segunda, provavelmente, há de ser mais difícil do que a primeira. E se eu não passar de novo, a terceira há de ser mais difícil ainda. Não pelo fator de dificuldade própria dela, mas pelo emocional. Certo? E será que as nossas crianças, os nossos jovens estão sendo preparados para isso? E se não tivermos um bom nível de resposta, a ansiedade se estabelece com mais potência, comprometendo o sistema, né, de forma maior. E em alguns casos, vai se desenvolver uma patologia. Isso com o passar do tempo. Então, nós vemos muitos, né, casos de ansiedade. Esses dias eu estava com uma aluna afastada por estafa mental. Estafa mental numa criatura de 17 anos. Né? A que ponto se chegou? Certo? Cada um tem os seus problemas e cada um há de enfrentá-los de uma determinada maneira. Mas estamos nos preparando e preparando os nossos para esse enfrentamento? Existe uma diferença entre a chamada ansiedade normal e a ansiedade patológica, a ansiedade doentio. Como eu disse, ansiedade todos temos. E o que é considerado uma ansiedade normal? Aquela cujo nível não é muito elevado, né? As reações físicas não são de longa duração e são importantes. Imagine que eu esteja no meio da rua e de repente vem um carro em alta velocidade. Se eu parar e falar assim, vou para a direita ou vou para a esquerda, fatalmente seria atropelado. E de repente a gente pula de um lado, né? E depois o seu coração dispara e você fala, puxa, quase fui atropelado, né? Então isso nos dá uma determinada força. E apesar do desconforto de algumas sensações e comprometimento parcial do autocontrole, a ansiedade é moderada. Na forma normal, toda a gama de sensações nos obriga a ficar em alerta para enfrentar as situações. E ficar em alerta é importante. Imagine que você esteja à noite caminhando numa rua escura, sozinho, e escute barulhos. Certamente você terá mais força muscular, mais dilatação pupilar para sair correndo num mecanismo de proteção. Afinal de contas, temos que nos proteger. E muitas vezes provoca um certo crescimento da nossa capacidade de adaptação. Então, se nós estamos ansiosos, estamos enfrentando uma determinada situação, nós temos que fazer o possível para nos adaptarmos a essa situação. Podemos adquirir mais autoconhecimento sobre as nossas capacidades. Por quê? Porque eu sei até que ponto eu consigo enfrentar um determinado problema. Não adianta me dar 50 quilos que eu não vou levantar. Se me der até 20 eu levanto. Por quê? Porque eu não quero sobrepujar as minhas forças. E aquelas situações que antes nos traziam um certo desconforto, quando enfrentadas e superadas, não causam mais as mesmas reações em nós. Imagine, né, em cada uma das nossas vidas passadas, o quanto que nós enfrentamos de problemas e o quanto nós saímos vitoriosos desses. E hoje, o que é um problema enorme para algumas pessoas, para outras é considerado algo relativamente normal.
Será que eu também já não me adaptei no decorrer de todo esse processo? Existe dentro dessa ansiedade normal, imagina a ansiedade da espera de um bebê. Não vem me dizer que uma mãe não se sente ansiosa, porque se sente, certamente. É uma nova vida que está vindo. É uma ansiedade boa. É uma ansiedade normal. E nela você vai preparar o ambiente, físico e emocional para receber essa nova criatura, que talvez não seja tão nova assim no nosso convívio. Por outro lado, a ansiedade, quando considerada patológica, doentio, ocorre uma resposta em intensidade e duração muito maior. Então você fica sempre palpitando, você fica sempre com tensão muscular. É como um alarme interno soasse sempre, obrigando o nosso corpo a ficar em alerta constante. E se nós ficarmos em alerta constante, as nossas forças, as nossas energias hão de se esgotar. É como um alarme interno, obrigando a permanecer em alerta. Uma gama enorme de alterações fisiológicas entram em cena. Então é aquele momento que eu acredito todos nós já passamos na vida, que parece que jogou ácido dentro do seu estômago, que dá aquele gelo. Imagina se isso perpetuasse por muito tempo. E com o passar do tempo pode levar o corpo ao esgotamento. Então imagine aquele indivíduo que sempre foi ansioso, que cresceu ansioso, que hoje é ansioso, Como o seu envoltório físico vai responder a isso? Ou seja, não haverá mais condições para aquilo que nós dissemos antes. O estresse leva à adaptação. Chega um determinado momento que eu não consigo me adaptar mais e acabo caindo na doença. Com isso surge a fadiga, problemas na qualidade do sono. E se nós conversarmos com muitos, hoje em dia as pessoas falam muito de insônia. Puxa vida, eu deito, e não consigo dormir. Inquietação, dificuldade na concentração. E poderá haver uma necessidade maior de controlar mais as situações. Então a pessoa ansiosa, ela tende a ser mais controladora. Para quê? Para evitar imprevistos, para evitar que ela sofra com isso. Na tentativa de antever acontecimentos e na expectativa de diminuir a preocupação, que muitas vezes é excessiva e desproporcional. E eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Quando eu li pela primeira vez, quando eu tinha 8 anos, eu não tinha nem noção de qual era a mensagem, E eu li mais 2 vezes. E a raposa fala para ele, no dia seguinte o príncipe voltou. E ela diz, teria sido melhor se voltasse à mesma hora. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Imagine quando você está esperando alguém, O quanto você se prepara para isso e torna felicidade. Se essa pessoa demora demais, isso se torna uma apreensão. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Por quê? Porque eu hei de ficar muito ansioso. Então, tudo que era uma ansiedade boa, adaptativa, se torna uma ansiedade patológica. E agora que falamos, e cadê aí o papel dos pais no controle da ansiedade? E agora que nós falamos o que é a ansiedade, quais são os problemas dela, lá na questão 471 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: quando experimentamos uma sensação de angústia, e quem de nós nunca experimentou uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física?
E os espíritos respondem. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, porque eles interferem nas nossas vidas muito mais do que pensamos, né? Ah, não, hoje eu estou ansioso, então são os espíritos que estão influenciando. Não, nós vamos ver que não é bem assim. Nós temos o controle sobre isso. Ou daqui com ele tiverdes durante o sono, né? Quem sabe com quem nós estivemos e onde nós estivemos, né? Que faixa estivemos, e isso pode ser perturbador na nossa vida? Certamente. E Joana de Ângeles nos diz: são muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade. Ela é multifatorial e, para cada um, o fator é diferente e afeta de uma forma diferente. Além das conjunturas ancestrais defluentes dos conflitos trazidos de existências transatas. Poxa vida, será que quando o bebê nasce, né, e olha todo aquele ambiente, e ali ele reconhece algumas pessoas que talvez não tenham sido tão amigos em existências anteriores, ele não se sente ansioso? Quando nós chegamos num determinado ambiente, né, e que tem pessoas que não se afinam conosco, nós não nos sentimos ansiosos? A criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade, no medo inato do desconhecimento e do não familiar. Imagina aquele ser que chegou, né, do mundo espiritual, ele escolheu essa família, mas às vezes ele não está totalmente preparado. Ele se sente ansioso? Sim, né? E quantas vezes a gente só vê os bracinhos abertos, mamá. Estou falando isso porque o meu tem 1 ano e 4. Ele só olha para mim e fala mamá. E não é mamá, não, é mamãe, certo? Quer mamãe? Quer papai? Não, é mamá. Então imagine se fosse outra pessoa. Imagine nós num país totalmente estranho, de língua estranha, de pessoas diferentes. Nós certamente nos sentiríamos ansiosos. Então, daquilo que é desconhecido, do não familiar. Em realidade, essa vinculação apresenta um lado positivo, que é de oferecer-lhe conforto e segurança, especialmente junto à mãe. É importante também, né, que ele se sinta ansioso com outros, porque senão levariam embora, com a qual interage em forma de prazer. Então, desde o nascimento, havendo esse sentimento profundo, a criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade. E a família é o primeiro ambiente de relacionamento dessa criança, né? E aí, novamente, será que nós estamos preparando os nossos filhos para enfrentar as situações de ansiedade, né? As situações conflituosas do mundo, de maneira saudável? Não que ele não vá ter ansiedade, sim, que ele a tenha, mas dentro daquela expectativa do normal. A criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade e demonstra-o desde o princípio, quando qualquer alegria ou satisfação proporciona-lhe um amplo sorriso, apresentando-se calma e confiante. Então, desde pequenininha, a criança já consegue perceber situações estressoras, situações ansiogênicas, que aumentem o seu grau de ansiedade. E continua: quando, porém, isso não ocorre, não acontece essa adaptação, há a possibilidade de a criança não sobreviver ou atravessar períodos difíceis. Voltando lá, né? Se o ambiente está muito quente, eu preciso de roupas mais leves, eu preciso de uma ventilação melhor para eu conseguir me adaptar. Se isso não acontece, ou seja, se eu não busco meios de tornar o ambiente, né, capaz de me propiciar a vida,
pode ser que ele chegue a tal ponto que eu não consiga me adaptar mais. Períodos difíceis em face do medo inespecífico, que seria originado pela ausência da mãe ou daquele que estiver cuidando mais proximamente dessa criança. Os psiquiatras identificam como condição de ansiedade livre e flutuante. O paciente apresenta um medo exagerado e, porque não sabe de que, fica ainda com mais medo, formando um círculo vicioso. Lembrem, a diferença entre medo e ansiedade: medo é algo concreto, de algo concreto. Eu tenho medo de um animal X, por exemplo. Então eu nunca vou chegar perto desse animal. A ansiedade é o medo daquilo desconhecido. Então a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa diante de um certo fator. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se-lhe demasiadamente grandes. Se para um adulto isso é complicado, imagine para uma criança, culminando na idade adulta com uma dependência infantil. Então, o que acontece muitas vezes? Aquelas crianças que não foram preparadas para enfrentar esses fatores ansiogênicos, quando na idade adulta, eles não estarão preparados. Alguém aqui conhece pessoas que não conseguem tomar atitude nenhuma? Que não conseguem se expressar, que não conseguem se expor. Por quê? Porque tem medo do próprio sentimento, das próprias ações. E Joana de Ângeles continua: quando uma criança, por outro lado, é severamente punida pelos pais, e a que ponto nós conseguimos dosar isso? Tem que educar? Sim, mas não de maneira severa. Que se apresentam como predadores cruéis, a maior necessidade de apego. Por quê? Porque o meio que ela conhece são os pais, mesmo sofrendo consequências que não sejam agradáveis, tornando-a mais dependente, buscando refúgio neles mesmos, que são os fatores do seu medo. Então imagine o que criamos quando não conseguimos conter a ansiedade dessas crianças e quando fazemos formas agressivas, nós não conseguimos fazer com que ela se desenvolva de forma adequada. Esse medo do desconhecido impõe uma vinculação familiar que, ao ser desfeita, amplia a área da ansiedade. Certo? E aí, nós criamos o nosso filho para nós ou criamos os nossos filhos para o mundo? Porque eu gostaria, e sempre eu falo o mesmo, por quê? Porque hoje eu já consigo pensar nisso. A minha mãe sempre falava assim, eu era tão feliz quando vocês eram bebês, eu entrava no quarto e eu sabia que estavam ali no berço. Hoje eu não sei onde estão, mas eu confio no que eu fiz. E os meus filhos começam a crescer, eu falo assim, será que eu vou ser feliz também nesse aspecto? A ponto de fazer com que eles não tenham medo do externo? Certamente o fenômeno tem suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva, que vem de outras existências. Nós estamos na família que precisamos estar, certamente. Quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade, nos atuais pais, e necessidade de apoio no espírito que ora é filho, endividado e que se sente rejeitado. Certo? Se nós formos pensar como estamos preparando as nossas crianças para o enfrentamento futuro. Lá já nos conflitos existenciais, Joana de Ângeles diz o seguinte: a vinculação com o pai produz segurança, a separação, angústia.
Essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós, num mundo hostil, em total desamparo. Quando você tira uma criança dos pais, pensa, é o primeiro vínculo que ela tem. Certamente isso cria um grau de ansiedade extremamente alto, levando-a a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu, ou seja, num ciclo de ansiedade. No inconsciente do indivíduo inseguro existe uma necessidade de autorrealização e às vezes nem mesmo ele sabe o que quer. Que não conseguida favorece-lhe a fuga pela ansiedade, produzindo-lhe desgastes no sistema emocional. E isso gera o quê? Um estresse no comportamento. Então, se nós formos estudar as pessoas que têm uma alteração comportamental e emocional grande, talvez isso tenha vindo lá da infância. Considerando-se que a ansiedade é muito desagradável à criança, ela se esforçará para ver-se livre. Lógico, ninguém gosta de sentir-se ansioso. Imagine uma criança que ainda não está formada. Não conseguindo, foge para dentro de si mesmo, experimentando a insegurança por sentir-se impossibilitada de reprimir o que a desperta. Sabe aquelas crianças que se sentem acuadas e parece que você vai mexer, piora a situação? Ela se fecha mais ainda? Ela se sente mais ansiosa? A ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Tá? E não deixar isso progredir. Por quê? Porque no futuro podemos ter adultos que não conseguem se encaixar no meio. Isso daqui é um trabalho de 2014 que revela que os jovens sofrem de ansiedade na infância, aqueles que sofrem, têm 3,5 vezes mais possibilidade de sofrer depressão e perturbações na idade adulta. Perturbações no que tange a ansiedade. Também alertam para o aumento das doenças psicológicas, concluindo que numa turma mais ou menos de 30, existe cerca de 6 com problemas de saúde psicológica. 6 crianças com problemas de saúde psicológica. Os pais tendem a projetar nos filhos as suas expectativas e idealizações, muitas vezes inconscientemente, outras não. Você vai ser aquilo que eu não consegui ser. Eu vou fazer de você tal pessoa, porque eu não consegui ser. Imagine que essa tal pessoa, né, tal profissão, por exemplo, não seja aquilo que a pessoa quer. O quanto ela vai ficar frustrada, né? E de vez em quando eu ouço lá, eu tenho uma de 10 anos, ela fala assim: mamãe, eu quero ser, né? Sim, você vai ser aquilo que te deixa feliz. O que você acha? Eu não acho nada. Você vai ser aquilo que te deixa feliz. Por quê? Porque eu não posso projetar no outro aquilo que eu não consegui para mim. E o Alberto Almeida diz assim: mais liberdade conforme a responsabilidade. Até que ponto nós sabemos o quanto soltar a linha da pipa, né? Ela pode voar de mais ou ela pode voar de menos. O fio com que se exerce o ato de prender ou soltar chama-se amor. Os pais sabem a medida desse fio, né? Até que ponto eu consigo, amando, ensinar que o mundo não é tão fácil assim e que o meu filho vai enfrentar dificuldades. A ansiedade vai existir, mas que ela não seja ao ponto de tornar prejudicial. E Joana de Ângeles diz: controla a tua ansiedade. É fácil controlar a nossa ansiedade? Muitas vezes não.
A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar onde se apresenta tudo aquilo que eu falei antes, né? Taquicardia, dores musculares, certo? Tensão, insônia. Irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em toda a volta. Vocês já perceberam que quando há num grupo uma pessoa muito ansiosa e ela começa a exteriorizar isso, todos começam a ficar ansiosos também? Por quê? Porque nós somos energia e irradiamos energia. A pessoa ansiosa requer mais atenção que nem sempre se lhe pode dispensar, porque o mundo não pode parar para você poder dar atenção única e exclusivamente àquela pessoa. Está sempre queixosa e acarreta problemas para os demais. Aí muitas vezes a gente pergunta assim: será que eu me enquadro nisso? Será que eu estou irradiando a minha ansiedade para o outro? Vê o que ainda não está ocorrendo e precipita-se a situações indesejáveis para arrepender-se depois. Por que você fez? Porque eu achei que ia, mas não foi nada disso. A calma é o abençoado antídoto da ansiedade, que advém quando desejas esforçar-se para viver em paz. E nós estamos falando para a prevenção da ansiedade pela educação espírita no lar. E no livro Estudos Espíritas se diz que a educação encontra no Espiritismo respostas precisas para melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador, no labor produtivo de ensinar a viver. Ensinar a viver no mundo. Oferecendo os instrumentos do conhecimento e da serenidade, da cultura e da experiência aos reiniciantes, porque não são iniciantes, né? Eles já têm uma bagagem do sublime caminho redentor, através dos quais os tornam homens voltados para Deus, o bem e o próximo, né? E a pergunta será: o que fizestes dos filhos que lhe concedi? Será que eu estou plantando o bem para que essa pessoa possa espalhar o bem para o outro? E voltamos lá. Como prevenir a ansiedade pela educação espírita do lar? E a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos é a seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta todos sabemos: Jesus. E Jesus nos diz: pedi e obtereis, batei e abrir-se-á-vos-á, buscai e achareis. Será que nós estamos fazendo um ambiente propício para conseguirmos educar adequadamente as nossas crianças? Será que nós estamos cultivando, né, a leitura do Evangelho no lar, a oração? Por quê? Porque se eu pedir, eu hei de conseguir. Será que eu estou buscando me controlar para conseguir ensinar o controle do outro? Né? Porque a pergunta maior é essa. Eu primeiro preciso me educar para conseguir educar o outro. E se tem algo que é difícil, é a autoeducação. Por quê? Porque a hora que a gente vê, já gritou. A hora que a gente vê, já falou. A hora que a gente vê, já brigou. Aí por que você está falando isso se você não faz? Jesus nos dá a resposta. E continua: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está ansioso, se você está temeroso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. E com Jesus realmente o fardo é leve. Por quê? Porque se você crê, certamente a sua resposta emocional a todos os fatores externos será diferente. E se a sua resposta emocional for diferente, você há de liberar menos substâncias agressoras ao seu corpo. O jugo vai se tornar leve. O contrário também é verdadeiro. Se você não crê, a tendência é que você se exaspere. E as substâncias que o seu corpo libera se tornam venenos para você mesmo. O jugo se torna pesado. E lá em Mateus nós temos: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Lógico, aqui não está dizendo para nós sentarmos e esperarmos tudo do céu. Não é isso, tá? Nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não valheis vós muito mais do que elas? E às vezes nós estamos numa situação difícil, né? A gente fala assim: puxa vida, eu não vejo saída, e de repente acontece algo muito bom. Foi um milagre? Não, será que não foi a minha fé em crer que aquilo iria acontecer? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma pequena medida, à sua estatura? E continua: e pelo que haveis de vestir, por onde andais ansiosos? Por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Será que precisamos ficar tão ansiosos assim com relação a tudo? E será que essa ansiedade não vai aos poucos depauperar a nossa vestimenta corporal? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou como que nos havemos de vestir? Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o tamanho da nossa fé? Se for do tamanho de um grão de mostarda, movemos montanhas. Será que precisamos ficar tão ansiosos assim? Será que não estamos propagando isso com as nossas crianças? Será que não estamos criando uma futura geração de pessoas que não vão conseguir, exercer o seu papel na sociedade por alterações emocionais? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E nós saberemos se haverá o dia de amanhã? Basta cada dia o seu mal. Portanto, não fiquemos ansiosos com o que há de acontecer. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Se nós cremos, nós ficaremos menos ansiosos, nós passaremos menos essa informação aos nossos. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Isso não significa, como eu disse antes, que tenhamos que ficar sentados esperando tudo acontecer. Não é isso. Nós temos que ter aquela ansiedade dentro dos parâmetros do normal, para buscarmos as coisas. Mas se nós confiarmos em Deus, confiarmos em nosso Mestre Jesus, o nosso fardo será mais leve. E, consequentemente,
nós conseguiremos vencer os desafios. E isso é muito importante no que se refere à educação no lar. Então, se nós propagarmos Jesus, propagarmos a fé no lar, os nossos filhos, os nossos netos, a futura geração conseguirá enfrentar um pouco melhor as dificuldades da vida. Por quê? As dificuldades vão de existir sempre. Afinal de contas, nós estamos num mundo de provas e expiações. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus nos acompanhe e tenha uma excelente noite.